chamar as crianças aqui para nós liberarmos elas para as classes. Por favor, as crianças. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te apresentamos esses pequeninos, que a tua palavra diz que deles é o reino dos céus. Que a tua bênção, tua palavra possa ser plantada no coração de cada um, para que eles cresçam segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, no nome de Jesus. Abençoa as professoras, traz a elas um galardão poderoso para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. As crianças então estão liberadas para o estudo da palavra no dia de hoje. Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos um café de comunhão. Foi uma bênção, eu pelo menos comi à vontade, tinha até planejado jejuar hoje, mas não resisti, né? Aí pedi perdão ao Senhor, meu Deus, estava planejando hoje jejuar, mas diante de uma mesa daquela, tanto bolo, tanta fruta, tanta coisa. E aí, Juanzito, eu tive que, Senhor, perdoa essa velha carne, perdoa esse homem mau que sou. E aí, pedi perdão ali ao Senhor, mas a confraternização, a comunhão, o motivo pelo qual nós estávamos reunidos também, que era agradecer ao Senhor pelo aniversário, né, do pastor Arnoldo, a pastora Aurora, que fazem aniversário nesse mês de novembro, e que são baluartes, né, bandeiras da graça do Senhor, do Evangelho de Deus, aqui nessa terra, nesse Piauí. Louvado seja Ele, para todos sempre. Então, gratidão a todos que participaram, estiveram aqui nessa manhã, foi muito bom. Deus abençoe poderosamente vocês. Nós vamos para o Ministério da Palavra, Efésios capítulo 3. Queria pedir a você para vir junto comigo. Efésios capítulo 3. Vou pedir para você, à medida que for encontrando, fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 3, verso de número 14. Está posto já aqui. Efésios 3,14 diz, a minha versão: por esse motivo, ou por esta causa, me coloco de joelhos perante o Pai, de quem toda a pátria no céu e na terra recebe o nome. Oro para que dos tesouros de sua glória, Ele lhes fortaleça o interior com o seu espírito. Em outras versões diz, Ele lhes dê em poder, para que Cristo Jesus possa viver em seu coração por meio da fé de vocês. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor, de forma que todo o povo de Deus recebam o poder para entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Sim, conhecer esse amor, e mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele em toda a plenitude de Deus. Aquele cujo poder opera em nós é capaz de fazer muito mais que qualquer coisa que peçamos ou imaginemos,
A Ele seja a glória na igreja e no corpo de Cristo, de geração em geração, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, tua palavra, teu povo, e que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 3 traz uma oração do apóstolo Paulo. E não é uma oração qualquer, é uma oração carregada de ousadia, carregada de intrepidez. A segunda oração que o apóstolo Paulo, ele faz no livro de Efésios. Efésios, carta essa, que foi endereçada àquela igreja tão famosa lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Uma igreja forte, uma igreja resiliente, uma igreja ativa, uma igreja que se movimenta conforme ali a vontade de Deus. Porém que estava tropeçando num requisito. Obviamente, é importante dizer isso. Mas a igreja de Éfeso foi uma das igrejas mais extraordinárias do tempo do apóstolo Paulo e, consequentemente, dos outros apóstolos que vieram posteriores a ele. A gente destaca 3 igrejas que, nesse tempo, marcaram a geração, como também nos ensina muito. A igreja de Jerusalém, que é a igreja patriarcal, que é a igreja fundamentada, que é a igreja que deu origem a todos os outros. A igreja de Antioquia, onde nós recebemos essa denominação de cristãos pela primeira vez, uma igreja referência que serve de base para todas as igrejas que se movem nos dias de hoje, uma igreja que se movia com base nos 5 dons ministeriais, e a igreja de Éfeso, uma igreja missionária, uma igreja plantadora de outras igrejas, uma igreja apostólica que rompeu com o avivamento no seu tempo. A Éfeso chegou numa dimensão de avivamento tão intenso que praticamente toda aquela cidade, toda aquela gente que se movia com base na idolatria ali da deusa Diana, como também no culto ao imperador, eles abandonaram praticamente tudo aquilo para se voltar à presença de Deus, para se render ao Cristo do apóstolo Paulo, ao Cristo do apóstolo Barnabé, ao Cristo do apóstolo Timóteo, ao Cristo que nós servimos, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo então escreve essa carta, ele escreve em uma das suas prisões. Ele está preso. E quando na prisão ele começa a trazer esse motivo de oração, esse posicionamento de oração, ele vai então no verso de número 14 dizer: por este motivo, por esta causa, eu me coloco de joelhos. E aí a gente já vai começando a imaginar, talvez aí diversos fatores que levaram o apóstolo Paulo então se colocar de joelhos. Mas os versículos anteriores a esse traz uma clareza sobre o motivo pelo qual o apóstolo Paulo está se colocando de joelhos. Ele está dizendo aqui, por exemplo, no verso de número 12, em unidade com ele, mediante sua fidelidade, temos ousadia e confiança quando nos aproximamos de Deus. Por isso, eu lhes peço que não se sintam desencorajados pelas dificuldades que eu enfrento em favor de vocês. Tudo é para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja, para esse povo, que eles não deveriam se sentir desencorajados por causa das situações que estava
circuncidando ali, ou envolvendo a vida, o cenário apostólico em que ele, Paulo, estava vivendo. Então a gente já começa a ter uma noção, uma clareza do que o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, vai nos ensinar através dessa passagem. Ele vai nos dizer, olha, se você então se aproxima, se você vai se aproximando dele, se você vai buscando estar na presença de Deus, obviamente você vai desenvolvendo fé. E não só fé vai sendo gerado na sua vida, mas também vai gerando intimidade, você vai percebendo as coisas de uma nova forma, com uma nova visão, com um novo entendimento, com discernimento. Às vezes a gente não consegue entender a nossa realidade presente, por mais que muitas vezes a gente ore, por mais que muitas vezes a gente leia a palavra, é porque nós, muitas vezes, mesmo com essas ferramentas, a gente não acaba desenvolvendo intimidade com Deus. E não é só o fato de você dobrar os seus joelhos, de buscar o Senhor, que você vai encontrá-lo. Você precisa aprender, como diz o apóstolo Tiago, que nós muitas vezes não recebemos, porque nós não sabemos como pedir. Então o apóstolo Paulo está dizendo, por esta causa eu me coloco de joelhos. E a causa então é a preocupação demasiada da igreja de Éfeso em relação ao momento que o apóstolo Paulo estava vivendo. E preocupação muitas vezes tira não só a gente do lugar do propósito, quanto também muitas vezes carrega as pessoas que estão próximas de nós. Preocupação tira o nosso coração do lugar da bênção, tira muitas vezes o nosso coração da presença de Deus. Se você, por exemplo, for comigo lá ao Evangelho de Lucas, capítulo 24, você vai ver 2 homens no caminho de Emaús, voltando para a sua aldeia, deixaram Jerusalém. E por que eles deixaram Jerusalém? Porque estavam preocupados, eles estavam angustiados, eles estavam entristecidos, eles saíram do lugar onde Cristo Jesus disse que eles deveriam ficar. Então, muitas vezes a preocupação vai tirar não só o nosso coração do lugar da presença, do lugar do propósito, como tira também as pessoas que estão próximas de nós. E o apóstolo Paulo então está dizendo aqui para a igreja de Éfeso, que eles não deveriam se preocupar com estas coisas. E é uma recomendação de Cristo Jesus que nós não devêssemos ou não devemos nos preocupar com as situações do mundo de hoje. Mas que o nosso coração deva, ou que o nosso coração esteja na presença dele. Então o apóstolo Paulo vai também citar como motivo dos seus joelhos dobrados, o avanço, ou o desejo de ver aquela igreja avançando, aquela igreja prosperando, aquela igreja sendo transformada cada vez mais para a glória do Senhor. E é por isso que ele vai citar aqui vários motivos de oração. Mas antes de chegar nesses motivos de oração, eu coloquei aqui dentro desse esboço que esse posicionamento aqui, o fato do apóstolo Paulo estar com os seus joelhos dobrados, demonstra, aponta algumas lições preciosas. E uma dessas lições é que se você não se dobrar diante de Deus por causa destas coisas, você vai acabar se dobrando diante delas. Se você não se dobrar, se você não dobrar os seus joelhos por causa, diante de Deus, por causa dessas situações, você vai acabar dobrando os seus joelhos diante dessas situações. E isso fica claro, por exemplo, quando nós vemos uma família que de repente estava se movendo em Deus, que de repente estava vivendo algo na presença de Deus e que de repente é atingida
por uma situação complicada, por um desastre, digamos assim. E aquele povo então começa a se deixar levar por aquela emoção, por aquele sentimento, e vai sendo levado para longe da presença de Deus, a tal ponto, de um momento ou outro, eles começarem a se enxergar distantes demais do Senhor. Acontece muito isso no meio dos servos de Deus. Acontece muito no meio do povo de Deus. Outra situação, uma pessoa se frustra, uma pessoa acaba ali se entristecendo por não alcançar aquilo que ela planejou, aquilo que ela sonhou no Senhor, ou sonhou diante da palavra. E aquela frustração vai enchendo o seu coração, mas ele, como também aquela família, não soube dobrar os seus joelhos diante de Deus para buscar o Senhor por causa de tal situação. E aí o que acontece? Se essa família, se essa pessoa não dobra os seus joelhos diante de Deus para lutar, para pelejar, para buscar o Senhor, por causa dessa situação, lá na frente aquela situação vai se agigantar de uma forma tamanha que essa pessoa pode acabar se dobrando diante dela. E se dobrar diante de uma situação é como se alguém estivesse dizendo que estava então perdendo o controle. É como se ele estivesse dizendo que estava ali sendo refém, ou sendo escravo, ou sendo servo agora daquela situação. Você não pode dobrar os seus joelhos diante das situações, mas dobrar os seus joelhos diante de Deus dentro das situações que você esteja vivendo. Dentro das situações que você esteja vivendo. Esses dias aqui, sexta-feira, nós tivemos uma vigília e nós estávamos aqui na presença de Deus e eu vi muitas pessoas com os joelhos dobrados diante do Senhor. Eu mesmo fui uma dessas pessoas que não resisti e dobrei meus joelhos. E orando ali junto com alguns irmãos e outrora sozinho diante do Senhor, de joelhos dobrados, o que eu estava pedindo ao Senhor, eu estava pedindo a Deus misericórdia. Eu estava pedindo ao Senhor que Ele continuasse me colocando de pé diante das situações, me fazendo firme e forte diante de todas as tribulações que muitas vezes vêm contra nós. Então, irmãos, é fácil o entendimento em relação a esse primeiro ponto. É que se você não dobrar os seus joelhos diante de Deus, você vai passar a dobrar os seus joelhos diante das situações. Se você então não se render na presença de Deus, você vai se render às situações que vão vir. Se você não aprender a dobrar os seus joelhos em intimidade na presença de Deus, você vai dobrar os seus joelhos em escravidão diante das situações. E é fácil, é perceptível a gente ver no meio de muitas pessoas uma realidade como essa. Às vezes a gente vê uma pessoa ali cheia do Espírito Santo. A gente vê às vezes uma pessoa ali voltada à oração. E a gente já sabe, aquela pessoa ali, ela é cheia do Espírito Santo. Aquela pessoa ali é uma pessoa de oração. Mas a gente sabe também quando uma pessoa é atribulada. A gente sabe também quando uma pessoa tenha o rosto da tribulação. Quando ela só anda com base na tribulação. E uma pessoa assim acabou dobrando os seus joelhos diante das situações, diante dos problemas. Agora, veja só, eu vou trazer aqui com os irmãos alguns exemplos de pessoas que acabaram dobrando os seus joelhos diante de situações na Bíblia. Mas não diante do problema em si, se tornando refém, mas eles dobraram os seus joelhos diante de Deus. E a primeira situação, Daniel capítulo 6, verso de número 10. Eu gostaria que os irmãos aí da mídia colocassem, projetassem aqui, para que a igreja pudesse ver. Daniel 6:10 vai dizer o quê? Que Daniel, sabendo ali da proibição, sabendo ali da lei que havia sido estabelecida no império, mesmo correndo o risco de ir parar ali na cova dos leões, mesmo sabendo do risco ali
de ter, de ser levado ali preso, o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai até o seu quarto, ele abre, ele vai na direção da sua janela e ele dobra os seus joelhos 3 vezes por dia. Então ele não está olhando a situação que está à sua frente, ele não está olhando o cenário da situação que está ali sendo desenhado diante dele. Ele está olhando ali, está buscando a presença de Deus. Ele está focando na presença do Senhor. Ele está vislumbrando a presença de Deus. Então, se você estiver passando uma situação que talvez fugiu do seu controle, que talvez seja até maior do que você possa imaginar que um dia chegasse. De repente você, no meio dessa situação, não pode se dobrar diante dela, mas precisa ir para a presença de Deus, precisa ir para a presença do Senhor, como Daniel. Eu vou dobrar os meus joelhos diante de Deus, eu vou dobrar os meus joelhos diante do Senhor, numa coisa urgente. E olha que o judeu, que o homem bíblico, ele não dobra, na maior parte das vezes que está em oração, ele não dobra os seus joelhos. Ele vai dobrar os seus joelhos diante de uma causa urgente, ou diante de uma situação de humilhação. Então, quando você vê Daniel dobrando os seus joelhos diante de Deus, ele vai dobrar ali, vai dizer o quê? Eu estou numa causa urgente. E às vezes a gente quer vencer o urgente com 1 minuto de oração. Às vezes a gente quer vencer o urgente, quer vencer o gigante, passando 5 minutos de oração. Quando na verdade a Bíblia nos ensina através do apóstolo Paulo, através de Daniel, que os nossos joelhos dobrados, eles também falam diante do Senhor. Que os nossos joelhos dobrados, eles dizem algo no reino dos céus. Eu estou aqui me dobrando diante de Deus, eu estou reconhecendo a soberania de Deus, eu estou reconhecendo que nada sou, eu estou reconhecendo que eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida. O que Daniel está dizendo Senhor, aparentemente as coisas perderam o controle, mas eu vou para a tua presença, que controla todas as coisas, louvado seja Ele, para todo sempre. Outra pessoa que a Bíblia nos ensina que dobrou os joelhos, está lá escrito em Esdras, capítulo 9, verso número 5. A Bíblia diz que Esdras caiu de joelho para confessar a iniquidade, o pecado do seu povo. Ele caiu de joelhos para confessar o pecado da sua gente, para confessar e interceder pelo seu povo. E olha que impressionante isso. Esdras, o sacerdote, ele de joelhos dobrados, ele está vendo de uma forma mais intensa o agir de Deus do que qualquer homem de pé. Alguém disse certa vez que um homem, um santo, uma mulher, diante da presença de Deus, ela consegue enxergar mais longe de joelhos do que um filósofo na ponta dos pés. Então você de joelhos dobrados consegue alcançar, ver coisas que nem todo mundo é capaz de ver. O que Esdras está nos ensinando aqui é que ele de joelhos dobrados, ele está pagando um preço pela sua gente. Ele está pagando o preço por um povo. Ele está pagando um preço aqui pelos seus irmãos, pela sua casa, pela sua nação. Ele está diante de Deus, chorando de joelhos, rogando, intercedendo em favor da sua gente. Isso fala também sobre um preço que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar por causa da nossa casa, por causa dos nossos projetos, por causa da nossa família.
Muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço de joelhos dobrados, sabe por quê? Porque dói, porque é difícil, porque mexe muitas vezes com o nosso orgulho. Meu Deus, o irmão ali está de joelhos. E sabe o que a palavra então vai nos ensinar sobre isso? É que o próprio Jesus, lá no Getsêmani, Lucas 22, 41, o nosso Senhor Jesus, ele nos ensina que até nas situações mais angustiantes que a gente estiver vivendo, a gente pode dobrar os nossos joelhos, a gente pode se render ao Pai. No Getsêmani, em meio a todo aquele cenário de angústia, Jesus vai fazer o que? Ele vai se ajoelhar e ele vai orar ao Pai. Ele vai pedir a Deus o que? Ele vai pedir ao Pai que, se fosse possível, passasse aquele momento dele. Que, se fosse possível, ele, o Senhor lá do céu, tirasse, se fosse possível, arrancasse aquele cenário de dor ali dele. Mas ele está o que? De joelhos. Parece que a igreja dos dias de hoje desaprendeu a andar de joelhos. Nós precisamos voltar a andar de joelhos. Nós precisamos trazer de volta essa cultura dos joelhos. Hoje eu, pesquisando algumas coisas sobre essa palavra, vi o testemunho de um apóstolo chamado John Hyde, americano, que dedicou a sua vida aos povos asiáticos. E o John Hyde, ele ficou conhecido como o apóstolo da oração, porque ele passava tanto tempo orando com os seus joelhos no chão, a sua cabeça, o seu rosto no pó, e ele sentia tanta dor, tanta emoção, tanta angústia pelos povos asiáticos, que na autópsia ali do seu corpo, quando ele faleceu, os legistas ali constataram um coração 3 vezes maior do que o seu tamanho. 3 vezes maior do que o seu tamanho. E a maior parte das pessoas que viveram com o John Hyde vai dizer que ele chorava demais. Ele derramava lágrimas demais na presença de Deus por causa daqueles povos. Ele sentia a angústia daqueles povos. Sabe, meus irmãos, a gente precisa trazer de volta essa cultura, trazer de volta esse posicionamento dos joelhos. Nós precisamos voltar a caminhar de joelhos na igreja. E quando eu falo caminhar de joelhos, eu não estou me referindo ao termo literal, mas eu estou me referindo ao princípio da oração. Eu estou me referindo ao posicionamento de nós orarmos, de nós gastarmos, investirmos tempo com Ele, com o Senhor, com o Santo de Israel. Pedro, no livro de Atos, capítulo 9, verso de número 40, a Bíblia diz que ele se ajoelha ali diante do corpo ali de Dorcas, no segundo pavimento, no segundo piso, no segundo andar daquele prédio, onde haviam muitas mulheres orando e chorando por causa daquela mulher que havia falecido. E quando o apóstolo Pedro dobra os seus joelhos ali, diante daquele corpo, ele faz uma oração e ele pede a Deus que estivesse ressuscitando aquela mulher. E ela faz o quê? Ela ressuscita. Ela volta ali à vida. Então, sabe uma coisa que eu aprendo aqui em Atos capítulo 9, versículo de número 40? Que não há nada impossível para aqueles que caminham de joelhos, glória a Deus. Que não há nada impossível ao homem, à mulher, que está decidida a investir tempo com Deus de joelhos. A investir tempo com Deus de joelhos. Não vai haver nada impossível para você, se você aprender a andar com Deus de joelhos. A andar em oração de joelhos. Pastor, mas esteticamente vai ficar feio os meus joelhos.
Pastor, mas vai ferir os meus joelhos, vai doer a minha coluna, mas você vai estar cada vez mais próximo de Deus. Você vai estar cada vez mais próximo do Senhor. Davi, no Salmo 95, verso de número 6, de joelhos, o maior rei da história de Israel se dobra diante do arquiteto de todas as coisas, o Santo de Israel. E no Salmo 95, então, Davi diz: ajoelhados, vamos invocar o Senhor, vamos adorar ao Senhor. Então, de joelhos também nós aprendemos a adorar a Ele. Porque o posicionamento de joelhos é também um reconhecimento da grandeza de Deus. É um reconhecimento do favor do Senhor sobre a sua vida. É um reconhecimento de que você é servo e Ele é o rei. De que você depende dEle. De joelhos, ainda prostrados na presença de Deus, é que a gente percebe, visualiza a sala do trono. A Bíblia então diz que o apóstolo Paulo de joelhos, mas ele não está em um lugar qualquer. Coloca aí de novo o verso 14 do capítulo 3 de Efésios. Ele não está num lugar qualquer. Ele está onde? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai, na minha versão. Ele está diante de Deus. Ele não está diante das situações. Ele não está diante dos problemas. Ele está diante do Pai. Ele está diante do Santo de Israel. Ele está diante do Rei da Glória. E olha que impressionante é isso, meus irmãos. Então você de joelhos vai estar diante de Deus. De joelhos você vai estar diante do Senhor. De joelho você vai estar na presença do Rei da Glória. O apóstolo Paulo então de joelhos ele vai dizer, diante de Deus, de quem toda a pátria no céu e na terra recebe o seu nome. Então não só ele está diante de Deus de joelhos, diante do Pai de joelhos, mas ele também está dizendo que tanto a igreja eterna, a igreja triunfante, a igreja que rompe lá nos céus, quanto também a igreja militante, a igreja da terra, ela recebe a identidade de Deus como filhos. Ele está dizendo, de quem toda a pátria no céu e na terra recebe o seu nome. E que nome nós recebemos? Que nome você recebeu? Qual é o nome que você carrega? Como diz lá no livro de João, capítulo 1, que o Senhor nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Agora eu pergunto para você, quando é que um filho nessa terra se ajoelha diante de um pai? Você já se ajoelhou diante do seu pai nessa terra, irmão Walter? Não? Professor, você já ficou de joelho diante do seu pai? Mas algumas crianças, o seu Valmir ali, com certeza, ali ainda sorrindo, né? Taca! Quando alguém, então, um filho, o pai chegava e dizia assim, vem cá, fica de joelhos. O senhor que recebeu ou foi o senhor que lapiou? Ou foi os dois? Recebeu, né? O senhor não lapiou não? Tá certo. Nunca botou o Crisanto ali, não, né? Benite, nunca não, né? Mas quando alguém de repente chegava na frente do pai, e o pai dizia, fica de joelhos, era para apanhar. Agora aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou diante de Deus, de joelhos, eu estou diante do Pai.
E ele já está dizendo que é filho. Mas esse pai aqui, esse pai não obrigou o apóstolo Paulo a ficar de joelhos. Ele foi de quê? De livre e espontânea vontade. E diante do pai, ele vai fazer o quê? Uma oração ousada. Ele vai pedir. Então, outra situação que a gente chega para se ajoelhar diante de um pai aqui nessa terra para pedir algo. Ô pai, me dá isso. A minha Milka mesmo já está aprendendo. Ô pai, me dá isso. E o apóstolo Paulo então está diante de Deus, diante do Pai, de joelhos para pedir algo. Mas antes de pedir, ele diz que essa igreja, que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós podemos chegar diante de Deus, diante do Pai e pedir. E pedir algo ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, dentre as coisas, eu separei 3, dentre as coisas que ele pede. Primeira coisa que o apóstolo Paulo pede ao Senhor, pela igreja de Éfeso, ele diz no verso de número 16, oro para que dos tesouros de sua glória, ele lhes dê poder. Então, o primeiro motivo de oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso é que eles sejam cheios de poder. Eles sejam revestidos de poder. E essa palavra poder, eu pesquisei aqui no original, é dunamis, dinamite. É a mesma palavra que a gente vai encontrar lá no Atos capítulo 1, verso de número 8. E recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, sabe o caminho para você ser cheio do poder de Deus? É estar com os seus joelhos dobrados. Sabe qual é o caminho para ver a sua casa cheia do Espírito Santo? É estar com os seus joelhos dobrados. Sabe qual é o caminho dessa igreja de repente chegar num nível de avivamento que a gente aguarda, espera, sonha? É com os nossos joelhos dobrados. O apóstolo Paulo então está dizendo, eu oro por vocês, para que vocês sejam cheios de poder. Para que vocês, então, sejam cheios do dunamis no seu interior. E olha que o apóstolo Paulo antes, ele diz que dos tesouros da sua glória, e essa expressão tesouros da sua glória, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, Senhor, de tudo de melhor que o Senhor tem, nos dá de tudo de melhor que o Senhor tem. Tira de tudo do melhor que você tem e derrama sobre a tua igreja, derrama sobre o teu povo. Então é uma igreja que passa a vivenciar poder, autoridade. É uma igreja cheia da presença, e você vai ver depois no pastoreio de Timóteo, depois no pastoreio do apóstolo João, que estiveram nessa igreja pastoreando, que foram tempos de avivamento, que foram tempos de lágrimas, que foram um tempo de presença, de milagre, de multiplicação naquele lugar. O avivamento passa pelos nossos joelhos, meus irmãos. Os milagres, as transformações passam pelos nossos joelhos. O segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo aqui está orando, ele diz, no verso de número 17, para que Cristo possa viver em seu coração por meio da fé de vocês. O segundo motivo da oração do apóstolo Paulo por esta igreja
é que Cristo viesse habitar no coração daquela igreja. E essa palavra habitar em grego é kataoikel, é um nome difícil, kataoikel. E significa literalmente morar, tabernacular, residir. Porque uma coisa é você andar com Cristo. A outra coisa é Cristo, de fato, estar morando, dirigindo todos os seus passos. Tem muita gente que diz lá fora, não, eu tenho um Deus no meu coração. Eu só ando com Deus. Eu só ando com Cristo. Mas os seus atos não vão demonstrar isso. A sua vida não vai demonstrar isso. Os resultados não vão demonstrar isso. Mas se você de repente pegar alguém e ouvir alguém dizendo, Cristo habita em mim, Cristo vive em mim. É Cristo que dirige os meus passos. Você vai ver uma mudança, você vai ver alguém diferente. Você vai ver os resultados na vida dela sendo diferente. Você vai ver essa pessoa se movimentando diferente. Você vai ver essa pessoa testemunhando de forma diferente. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essa igreja, que Éfeso, então precisa viver com Cristo. Que essa igreja precisa abrir a porta do seu coração para que o Senhor more naquele lugar. Para que o Senhor dirija todos os seus passos. Para que Cristo seja o presidente, seja aquele que direciona tudo. Das coisas mais simples, às coisas mais extraordinárias. O apóstolo Paulo está dizendo então, eu oro para que Cristo possa viver em seu coração por meio da fé. E nós já sabemos aqui de onde vem essa fé, onde é que nasce a fé. A fé nasce de onde? A fé tem origem onde? No ouvir da palavra de Deus. E é justamente nesse gancho do ouvir a palavra de Deus que eu entro no terceiro e último ponto que eu separei aqui dessa mensagem, que o apóstolo Paulo ora por esta igreja. Ele diz, também oro, no verso de número 17, parte B, também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele ora para que esta igreja seja enraizada e seja fundamentada em amor. Ele está usando dois verbos. Ele está usando o verbo enraizar, de planta, de árvore. E ele está usando o verbo da engenharia, fundamentar, levantar coluna, erguer. Enraizar fala sobre profundidade, de nós sermos como raiz, de nós colocarmos as nossas raízes nele, em Cristo, no santo, no bendito de Israel. É por isso que você vai então entender o Salmo de número 1 de uma outra forma, quando você perceber que o homem que medita na palavra, que o homem que reflete na palavra, ele vai ser semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Eu disse agora há pouco, alguns minutos atrás, que a fé vem pelo ouvir. A fé tem essa origem, no ouvir a palavra. E agora estou dizendo que se você então busca Deus, que se você então busca a palavra, medita na palavra, você vai estabelecer as suas raízes nele. Você vai estar fundamentado nele. E aí é o segredo, meu irmão da Oliveira. O rei Davi, melhor dizendo, lá no Salmo de número 52, verso de número 8, dizendo que queria ser como uma oliveira verde plantada na casa do Senhor.
E sabe que um dos segredos da oliveira é justamente as suas raízes. Que quando vai se, por exemplo, medir ou tirar as raízes ali de uma oliveira, você vai ver as raízes muito maior do que toda a estrutura que está do lado de fora. Porque a oliveira decidiu crescer mais profundamente do que para cima. Ela decidiu crescer mais para baixo, profundo, colocar suas raízes no Senhor, colocar suas raízes firmes do que para cima. E quando uma oliveira pensa em crescer muito, está lá o judeu, está lá o homem que produz azeite fazendo o quê? Podando aquela árvore, para que justamente ela não cresça por demais. Irmãos, e o que a gente aprende aqui? Que eu preciso estar enraizado nele. Uma das nossas missões, um dos nossos diferenciais como povo de Deus, é aprender a estar enraizado nele. Pastor, e como eu vou me enraizar no Senhor? De joelhos dobrados, como o apóstolo Paulo. Buscando a presença dele, como o apóstolo Paulo. Decidindo então ser alvo das bênçãos de Deus, como essa igreja decidiu. Além disso, ele está dizendo, fundamentado em amor. E nós aprendemos que o amor é o maior entre todos os dons. Amar é uma das demonstrações da graça, misericórdia e favor de Deus sobre as nossas vidas. Ele diz fundamentados em amor. E aí, para encerrar esse sermão, eu quero abrir com os irmãos em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. E esse capítulo de Mateus, ele vai falar sobre a casa alicerçada sobre a rocha. A casa fundamentada na rocha. E como lá em Lucas capítulo 6, que traz um segredo diferente, mas em Mateus também 7, essa casa foi alicerçada na rocha. E como diz Lucas, que o homem que decidiu construir essa casa, ele teve que cavar a rocha. Cavar a rocha. Cavar a rocha para poder construir a sua casa, para poder edificar a sua casa. Talvez seja uma sensação parecida com o fato de você andar de joelhos dobrados. Dolorosa, penosa, difícil. Mas a Bíblia diz que o homem que construiu essa casa na rocha, ele é semelhante ao homem que ouviu, colocou no coração e praticou aquela palavra. Você está ouvindo essa mensagem hoje? Você está ouvindo essa palavra hoje? Então, se você decidir colocar em prática esse sermão hoje na sua vida, você vai ser semelhante a uma casa construída na rocha. E vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva forte. Não vai derrubar aquela casa. Não vai levar uma telha sequer. Não vai abrir uma goteira sequer. Porque você vai estar alicerçado na rocha. E quem é essa rocha? É Cristo. Quem é essa rocha, meus irmãos? É Cristo. E como é que você cava então essa rocha? Você cava essa rocha de joelhos.
Você vai cavar essa rocha assim, de joelhos. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu vou cavar essa rocha, porque eu quero a minha casa, a minha família alicerçada. Eu quero a minha casa fundamentada em Ti, Senhor. Eu vou colocar os meus alicerces no Senhor, na Sua palavra. E nenhuma telha vai voar, nenhuma goteira vai se abrir na minha vida ou na minha casa, porque eu vou estar alicerçado em Ti. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva forte, pode vir os maremotos, os terremotos, mas a minha casa vai permanecer de pé. A minha casa vai permanecer firme, porque eu vou ser como esse homem que plantou a sua casa, que edificou a sua casa no Senhor. Como é que você precisa plantar? Como é que você precisa enraizar, edificar essa casa? É na rocha, de joelhos. É de joelhos na presença do Senhor. É de joelhos na presença de Deus. É de joelhos na presença do Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo em Éfeso: eu oro por vocês, mas eu não oro de qualquer jeito. Eu dobro os meus joelhos diante de Ti. Eu dobro os meus joelhos diante do Senhor. Eu dobro os meus joelhos diante de Ti, Éfeso. Sabe por quê, Éfeso? Porque está dizendo aqui: por isso eu lhes peço que não se sintam desencorajados. Que não se sintam desencorajados pelas dificuldades. É por esta causa, Éfeso, que eu me coloco de joelhos. É por esse motivo, igreja, que nós precisamos estar de joelhos, para que os nossos irmãos não se sintam desencorajados, para que o nosso povo não seja levado pelos ventos da dificuldade, mas que quando vier o tempo difícil, quando vier as dificuldades, pode soprar do jeito que for, aleluia, pode soprar o vento forte do jeito que for, pode vir o terremoto, pode vir o maremoto, pode vir o tufão, pode vir o que for, mas eu vou estar alicerçado no Senhor. Os meus joelhos vão estar dobrados diante dele. Eu vou estar cavando a rocha para colocar os fundamentos da minha casa. Eu vou ser como o apóstolo Paulo nessa oração, dizer: Senhor, é por esta causa que eu me coloco de joelhos. Qual é a causa que você, meu irmão, essa noite precisa se colocar de joelhos? Qual é a causa que você nessa noite precisa se colocar de joelhos? É uma situação de humilhação que você está passando? É uma angústia familiar que você está passando? São tempos tenebrosos, frios de fé que você está passando? Qual é a causa? Qual é o motivo pelo qual você vai se dobrar diante do Senhor? Você vai colocar os seus joelhos diante de Deus? Eu não quero nessa noite convidar você para ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a ficar de joelhos. Eu quero convidar você a estar na presença de Deus de joelhos. Pastor, mas vai doer, que doa. Pastor, é difícil, que seja. Pastor, é vergonhoso, que seja vergonhoso. Mas nós vamos estar diante do Senhor, não é diante das situações. Por esta causa, eu me coloco de joelhos. Por este motivo, eu me coloco de joelhos. Você pode orar diante da presença do Senhor.
Sopra, Espírito Santo, sobre nós e enche-nos de poder. Enche-nos de poder, Espírito Santo. Enche-nos de poder, enche-nos de graça. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre nós desse lugar. Sopra sobre nós desse lugar. Qual é a causa que te faz então se colocar de joelho diante de Deus? O Espírito Santo provoca no nosso interior essa indagação: por que você está de joelhos? Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, ó Pai. Sopra sobre a tua igreja, Espírito Santo. Oh Deus, vem sobre nós nesse lugar. Renova essa noite. Batiza com o Espírito Santo. Batiza-nos com de amor. Batiza-nos com teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, essa noite. Gera milagres através dos nossos joelhos. Gera avivamento através dos nossos joelhos, Pai. Eu vou me prostrar aos teus pés, com o rosto no pó, Senhor, esperando em ti estou. Justo é o Senhor, meu Deus. Estamos aqui, Pai, no meio desse momento poderoso, Senhor, e que o Senhor, através do teu Espírito, renove a fé, encha com teu Espírito Santo o coração de homens, de mulheres no nosso meio, que o Senhor incendeie ainda mais da tua presença, mais da tua presença, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, fique de pé. Eu quero que você
quero que você abra o seu coração para ouvir o Espírito Santo. Eu quero que você abra o seu coração para ouvir o Espírito Santo falar. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui diretamente. Oh Deus, o Espírito Santo está tratando com algumas pessoas aqui diretamente, tratando com coragem, incentivando, renovando o ânimo. O Espírito Santo está ministrando no teu coração. E a sensação é como se o teu coração estivesse sendo encharcado de azeite. Oh Senhor, que assim seja sobre nós, Pai. Que assim seja sobre a minha vida, Deus. Que assim seja sobre a vida dos meus irmãos aqui nesse lugar. Que assim seja como a Igreja Batista Nacional de Teresina, Pai. Que a gente experimente em nome de Jesus essa profundidade, essa plenitude, ó Deus, no amor. Batalhas que só vão ser vencidas na nossa vida quando nós aprendermos a andar novamente de joelhos. Existem batalhas na tua vida que você só vai vencer quando você aprender a andar novamente de joelhos. Alguém nessa noite quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Tem alguém nessa noite que quer reconhecer Cristo Jesus na sua vida como Senhor e Salvador? Levante sua mão assim, se tem alguém. Dá um sinal assim.